A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? As doutrinas são sempre muito extensas e eu tento fazer um resumo, sempre buscando a guia do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, oro e intercedo nesse momento por todos os irmãos e irmãs. Nos dê sabedoria, Pai, discernimento, conhecimento da Tua Palavra e aumenta em nós o amor pela Tua Palavra. Guia-nos, Senhor, e esquadrinha nossos passos, Senhor, para que sempre possamos estar caminhando baseados na Tua Palavra. Abençoa cada irmão e irmã e venha de encontro com as suas necessidades e dificuldades, Senhor. E que este vídeo venha trazer paz e alegria aos corações, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. A doutrina da criação. Nas Escrituras, Deus se identifica primeiramente como o soberano Criador e, por isso, o Senhor do Universo. Muitos cristãos são naturalmente interessados na doutrina da salvação, mas sem o Deus de criação e providência, não há cristianismo como a Bíblia o descreve. Na verdade, as bases teológicas para a doutrina da salvação estão arraigadas no fato de que o Deus que existe, o Senhor soberano e trino, que existe desde toda a eternidade, em um momento falou e trouxe este universo à existência a partir do nada, e como tal, tudo e todos são completamente dependentes dele. A doutrina da criação, juntamente com a providência, deve ser vista como resultado e a execução do plano e do decreto eterno de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Escritura mostra com clareza que o plano de Deus é o seu plano eterno pelo qual, antes da criação do mundo, Ele preordenou fazer acontecer todas as coisas que chegam a acontecer. Em Salmos 139, versículo 16, nos diz: Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A criação é a realização desse plano eterno no que diz respeito à origem do universo e tudo que existe, incluindo os seres angelicais e humanos. A providência, por outro lado, é a realização do eterno plano de Deus no tempo em relação ao mundo que Ele criou, em termos de sua preservação e governo de todas as coisas, para cumprirem os propósitos a que foram designados para a sua própria glória. Deus, ao identificar-se a si mesmo como o Deus soberano de criação e providência, deixa bastante claro que somente Ele é Deus e que nenhum outro é Deus, que Ele não compartilhará a sua glória com nenhuma coisa criada e que Ele merece toda a nossa adoração, louvor e obediência. Antes do universo ser criado, nada existia, exceto o Deus Trino. Entretanto, em um momento, o Deus Eterno falou e trouxe este universo de espaço e tempo à existência. Deus cria e traz a inexistência para a existência. A Escritura e a teologia cristã afirmam que a matéria não é eterna, mas apenas uma realidade criada. Em outras palavras, somente Deus é o Deus autoexistente e tudo mais é dependente dele. O Deus Trino, que é autoexistente e autossuficiente, decidiu espontaneamente criar todas as coisas. Deus, devido à sua soberana e livre escolha, e para sua própria glória, Deus se propôs a criar. Essa é a razão por que a Escritura afirma que Deus não precisa do mundo, e sim que o mundo e tudo que há nele são total e completamente dependentes de Deus. A Bíblia rejeita todos os pontos de vista naturalistas, evolucionistas e panteístas sobre a criação.
O que cada um desses 3 pontos de vista falsos tem em comum é o fato de que tentam negar o glorioso Deus da criação. O apóstolo Paulo refletiu sobre esta situação infeliz em Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao 32. Argumentando que a existência do Deus da criação é manifestada claramente para todas as pessoas, mas, devido à rebeldia do coração humano, a verdade de Deus tem sido voluntariamente suprimida e distorcida pelos homens. Em vez de gloriarmos a Deus que nos criou e dar-lhes graças, temos mudado a glória de Deus pelas realidades criadas. Em vez de glorificarmos a Deus que nos criou e dar-lhes graças, temos mudado a glória de Deus pelas realidades inventadas pelo homem, e isto só traz a ira justa, santa e perfeita de Deus sobre o homem. A doutrina da criação identifica para nós o nosso Deus glorioso. Ele é o Senhor sobre tudo, a fonte de tudo que existe, e aquele que é o único soberano. Deus é o Senhor da aliança, aquele que é o Deus vivo e ativo, envolvido intimamente com a sua criação, sustentando, mantendo e governando constantemente a sua criação. E desde a criação, entrando num relacionamento de aliança com seu povo. O nosso Deus é verdadeiramente grande, cheio de majestade, glória, sabedoria, força e poder, devido ao fato de que Ele é o Deus Criador. A doutrina da criação nos diz algo sobre nós mesmos, como criaturas de Deus. E precisamente porque somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, que os seres humanos desfrutam de um papel singular na criação. A maioria das pessoas tentam viver a parte de Deus e negam seu Criador, vivendo em um poço de soberba e orgulho, e não sabem que caminham para a perdição. O ponto de vista bíblico nos diz que Deus nos fez com dignidade e valor. Além disso, o fato de que fomos criados por Deus também serve como fundamento para toda a ética, para a responsabilidade humana e para o entendimento correto do nosso lugar, em sujeição a Deus na sua criação. Ao criar este mundo, Deus valoriza tanto a realidade física como a espiritual. Infelizmente, como resultado da queda do homem, ambas estão agora corrompidas, mas Deus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, sabia disto, e antes da criação do mundo, Deus já tinha o plano de enviar o Salvador. E nos enviou Jesus Cristo, que não somente salva, mas transforma, cura e liberta. E mais ainda, um plano para vivermos em novos céus e uma nova terra, na presença de Deus, para sempre.